Olá pessoal, eu sou a professora Riviane Belchior. Nós vamos conversar hoje sobre a unidade de número 2, a unidade de escrituração contábil. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de contabilidade introdutória. Nosso vídeo hoje ele abordará assuntos acerca do conceito de escrituração, conceitos de débito e crédito, plano de contas, métodos de escrituração e vamos finalizar falando sobre o balancete de verificação. Vamos começar a aula de hoje, pessoal, falando, sobre essa técnica da contabilidade. Na contabilidade, nós temos algumas técnicas que facilitam o registro, a escrituração, a anotação dos atos, dos fatos contábeis ocorridos no dia a dia operacional de cada entidade. Essa escrituração, dependendo do tipo da informação, nós poderemos fazer o registro em demonstrativos financeiros ou relatórios financeiros, de acordo com o tema abordado. Para cada tipo de informação, nós temos um relatório contábil pertinente. E a técnica da contabilidade, pelo qual fazemos o registro desses dados nesses relatórios, é a escrituração. Então, definindo, é uma técnica que consiste em registrar nos livros próprios todos os acontecimentos que ocorrem na empresa e que provocam modificações nesse patrimônio. Seja uma venda, seja uma compra, seja a integralização de capital, seja o recebimento de receitas, pagamentos de despesas. Então, todos esses fatos, eles são registrados por meio da escrituração. Essa escrituração, ela deve ser realizada com observância aos princípios da contabilidade. Deve ser adotada por todas as entidades, independente da sua natureza e do seu porte. Na elaboração da escrituração, observadas as exigências da legislação e de outras normas aplicáveis, se houver. O nível de detalhamento da escrituração ele deve estar alinhado às necessidades de informações dos seus usuários. O detalhamento dos registros ele é diretamente proporcional à complexibilidade das operações, dos requisitos de informação a ela aplicáveis, exceto nos casos em que uma autoridade reguladora, que assim o requeira, não devam necessariamente observar um padrão pré-definido. Um exemplo para a gente demonstrar o que ele está querendo dizer é que nós temos as fichas de controle de estoques. Inclusive, é uma das unidades que nós vamos trabalhar ao longo dessa disciplina. Dentro dessa ficha, nós temos 3 métodos a serem observados como forma de avaliação desses estoques: o PEPs, o EPs ou o custo médio. Para cada um desses métodos, nós temos uma particularidade, tá certo? Na hora de fazer o registro dos lotes que entram, dos lotes que saem, desse almoxarifado, dos estoques. Então, nós temos uma observância a essas regras, a essas normas. Então, é isso que ele está querendo dizer, que a escrituração, o registro, ele não acontece de qualquer forma. Ele tem que obedecer às regras da contabilidade, tá certo? Exceto, alguns casos em que alguma autoridade reguladora, CRC, CFC, tá certo? Informe ou solicite que possa ser modificado ou registrado de uma outra maneira, certo? A escrituração também deve ser executada em idioma e moeda corrente, em forma contábil, em ordem cronológica, dia, mês e ano, com ausências de espaços em brancos, entrelinhas, borrões, rasuras, emendas e com base em documentos de origem externa ou interna, ou seja, alguma coisa que comprove, tá certo, a exatidão daquele registro. Se foi uma compra, então, cadê a nota fiscal? Qual foi o valor de entrada? O que foi exatamente que foi adquirido? Certo? E qual data ocorreu essa aquisição? Então, tem que ter um documento comprobatório que evidencie aquele registro.
Retificação de lançamentos contábeis. Como é que ocorre? É o processo técnico de correção do registro realizado com erro na escrituração, né? E pode ser feito através do estorno, da transferência ou da complementação. Do estorno consiste em um lançamento inverso àquele feito, né? Anulando totalmente o que foi registrado em primeiro. Transferência, aquele que promove a regularização indevida, debitada ou creditada, não sei, por meio de uma transposição do registro para a conta adequada. Então, se foi um débito e foi errado, nós vamos transpor, né, esse mesmo valor, na mesma data de ocorrência, só que para a conta correta, no caso, o crédito. E complementação é aquele que vem posteriormente complementar, ou aumentando, né, ou deduzindo o valor anteriormente registrado. Então, essas são as 3 retificações que podem ocorrer no lançamento contábil. Métodos. Nós temos 2 métodos, que é o método das partidas simples e o método das partidas dobradas. O método das partidas simples consistem no registro de operações específicas envolvendo o controle, tá certo, de um só elemento. Ou seja, esse método ele é deficiente, pois não permite o controle global do patrimônio. Por exemplo, no livro caixa, os eventos são registrados visando apenas o controle do dinheiro. Não evidencia os elementos ou até mesmo se houve lucro ou prejuízo. Então, no livro caixa, eu vou apenas anotando, tá certo? O que entrou, o que saiu. Eu não faço apuração de saldos. Eu não discrimino que tipo de elementos foram que entraram ou saíram. Né? Eu não classifico as contas, se foi ativo, passivo, se é de curto prazo, longo prazo, não. Simplesmente eu anoto o valor do que entrou e o que saiu. No máximo, uma descrição breve, certo? Então, esse seria o método das partidas simples. Já o método das partidas dobradas, ele é mais complexo, ele é mais completo. Por quê? Porque se saiu, eu tenho que colocar, né, o crédito correspondente em contrapartida. Por exemplo, se foi vendido uma lata de leite ou uma lata de óleo, saiu a mercadoria, mas em contrapartida houve, né, um débito, certo? Na conta ou crédito, né? Se foi a prazo, se foi à vista. Então, se diminuiu na mercadoria, aumentou em algum lugar, tá certo? Ou aumentou nos direitos, se foi a prazo, ou aumentou no dinheiro, se foi, aliás, aumentou no caixa, se foi em espécie, certo? Então, diminui de um lado, aumenta do outro. Então, por isso o nome método das partidas dobradas. Para cada débito, terá um crédito correspondente, tá? Como ele formou lá no slide, né, anterior, para cada conta do balanço, abre-se uma estrutura chamada de razonete, que é a famosa estrutura em T. De um lado registram seus aumentos, do outro as diminuições, certo? A natureza da conta, ativo, passivo, patrimônio, receita, despesa, e determinando do lado em que deve ser utilizados os aumentos ou o lado em que deve ser utilizado para as diminuições. Então, no topo do razonete, nós colocamos o nome da conta a ser trabalhada, do lado esquerdo, as contas de débito, do lado direito, as contas de crédito. Nós temos algumas regras, certo? Que facilita a classificação dessas escriturações, desses lançamentos. Então, toda vida que nós temos uma conta do ativo aumentando, né, fiz uma aquisição de uma mercadoria. Então, meu estoque de mercadorias, as minhas aplicações nativas, eles aumentaram. Se aumentaram, eu tenho um débito. Outrora, eu paguei essa mercadoria que eu comprei à vista. Então, eu diminuí o recurso no caixa. Então, se nesse instante o meu ativo houve uma diminuição, houve um crédito correspondente do mesmo valor e da mesma data, certo? Essa regra também é a mesma para o passivo, onde quando nós temos um aumento no passivo, nós temos um crédito, e quando nós temos uma diminuição no passivo, nós temos um débito. Contas de resultado, ela é semelhante ao que nós utilizamos no atual, tá certo? Então, para cada conta de despesa, nós temos um débito, para cada conta de receita,
nós temos um crédito. Facilidades da escrituração digital. Normalmente, hoje, nós temos o apoio da tecnologia nas mudanças dos procedimentos que vêm ocorrendo nas empresas. Estão sendo desenvolvidos novos sistemas, novos softwares para facilitar a escrituração desses dados. Nós chamamos de escrituração contábil digital. Essa escrituração ela é parte integrante de um projeto chamado de SPED, que é o Sistema Público de Escrituração, que tem por objetivo a substituição da escrituração em papel, pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir em versão digital, muito mais simples, muito mais prático, mais rápido, diminui os espaços nos escritórios, na questão do armazenamento, no controle deles, é muito prático para procurar, para encontrar e para corrigir também, para fazer as correções. Então, se tornou muito simples, certo? Na emissão de documentos também, hoje nós temos a emissão da nota fiscal eletrônica. Eu posso enviar essa nota fiscal de forma bem rápida, de forma bem prática, para qualquer lugar, certo? E no mesmo instante eu já gero o arquivo do XML, já mando para o setor de contabilidade dessa empresa e já se faz todo a alimentação, certo? Tributária das empresas. Então, facilitou muito, muito a aplicabilidade da tecnologia no setor contábil. Balancete de verificação. É o demonstrativo, nós falamos no início da aula isso, que para cada tipo de informação nós temos uma demonstração contábil relevante, Então, para esse tipo de informações acerca da escrituração, do total das colunas de débito, colunas de crédito, nós temos o balancete de verificação. É uma técnica bastante utilizada pelos responsáveis pela contabilidade para verificar se os lançamentos realizados em um determinado período estão corretos. O balancete de verificação ele tem como base o método das partidas dobradas, certo? Portanto, se de um lado for somado todos os débitos, do outro, a soma dos créditos tem que ser de igual valor. Geralmente é disponibilizado mensalmente, servindo assim como suporte aos gestores para visualizar a situação da empresa diante dos saldos mensurados. Então, ele é um demonstrativo de fácil entendimento e de grande relevância, e utilidade prática. Então, ele é muito simples. Ele tem 3 colunas. Na primeira coluna é a descrição da conta, tá certo? Nessa descrição, nós podemos fazer a classificação de contas patrimoniais, todos no mesmo grupo, ou contas de resultado, e os lançamentos, na coluna de número 2, que é débito, na terceira coluna, que é o crédito. Aí colocamos uma quarta coluna, que são os totais, certo? Onde para cada débito há um crédito correspondente. Quando a gente fala de classificação, grupos de contas, nós temos dois grandes grupos, como nós já tínhamos mencionado anteriormente, que são os grupos de contas patrimoniais, ativo, passivo, patrimônio líquido, este por sua vez circulante ou não circulante, e nós temos as contas de resultado, receitas, despesas, que são contas que envolvem informações acerca da apuração de um resultado do exercício, certo? Nós temos algumas escolas que também normatizam, norteiam o registro dessas informações, que é a Escola da Contabilidade Patrimonialista, onde eles definem o patrimônio como objeto da contabilidade. Os fundamentos dessa doutrina baseiam-se no objeto da contabilidade, que é o patrimônio aziendal. Fenômenos patrimoniais são fenômenos contábeis. A contabilidade é uma ciência social, pois ela sofre modificações e ela se divide em 3 ramos na sua parte teórica. A estática patrimonial, ou seja, o equilíbrio financeiro, dinâmica, obtenção e emprego de capitais, e revelação patrimonial, cujos princípios regem a contabilização patrimonial. Nós temos a escola da contabilidade personalística. Ela classifica em 3 grandes grupos: contas do proprietário, agente consignatário
e contas do correspondente. O proprietário é o responsável pelo capital da firma e por todas as contas que possam acarretar modificações, né? Agente consignatário é o responsável pela guarda e conservação dos bens da empresa, móveis, utensílios, veículos. E nós temos as contas do correspondente, que é o responsável pelas dívidas, direitos, né, sobre terceiros. Então, fornecedores, duplicata a pagar, duplicados a receber. Então, ela divide, tá certo? O grupo patrimonialista em 3 grupos: proprietário, agente consignatário e correspondente. Então, esse é o escopo da escola personalística. As contas, como nós já tínhamos falado, são classificadas em patrimoniais e de resultados. Patrimoniais tem os 3 grandes grupos, que é ativo, passivo e patrimônio líquido. Os componentes patrimoniais podem ser vistos em 2 aspectos, né? O qualitativo e o quantitativo. Também já tínhamos mencionado anteriormente, o qualitativo correspondem ao grupo, à natureza, à espécie das contas, bem como o quantitativo evidencia os números, né? Os valores monetários de cada conta. Já as contas de resultado, elas representam as receitas e as despesas consideradas dentro de um determinado período e são importantes para evidenciarem os saldos de cada exercício, certo? Se nós tivermos lucro ou prejuízo, tá? A função da conta, né? A função é a missão da conta, a razão da existência, ou seja, para que ela serve. Elas exercem um importante papel no processo contábil, onde ela atinge a principal finalidade, que é suprir os usuários acerca do patrimônio e das variações. Cada conta ela tem a função de controlar as variações ocorridas mediante o registro dos fatos e dos atos administrativos, economicamente, do patrimônio e formação de resultados. Nós temos a estrutura básica, conforme está sendo apresentado aí no slide, certo? Classificação dos grupos, né? Nós temos o nível 1, que é os 3 grandes grupos, nível 2, que são os subgrupos, se é do ativo, ele é circulante ou não circulante, o nível 3, que são as contas sintéticas, ou seja, o nível 1 são as contas, né, de patrimoniais ou de resultados, nível 2 são as contas circulante ou não circulante, 3 são as contas sintéticas, representam o somatório das contas analíticas, que recebem os lançamentos. As analíticas recebem os lançamentos contábeis, por exemplo, energia elétrica, internet, telefone. E o conjunto dessas analíticas são as sintéticas, no nível 3. Então, como exemplo, nível 1, eu tenho uma conta a ser lançada no passivo, mas qual é a categoria do passivo? É o circulante. O que exatamente vai ser classificado no circulante? Fornecedor. Mas fornecedor de quê? Fornecedor de matéria-prima, fornecedor de embalagem, certo? Então, vem o grupo, o subgrupo no nível 2, o 3 é a especificidade, tá? E no nível 4 é a categoria. Se é fornecedor de quê? Então, eles ficam apresentados da seguinte maneira, conforme o slide aí de número 21, tá? Então, grupo, subgrupo, conta principal, subconta, desdobramento da subconta, certo? Passando adiante, nós temos aí os exemplos, né, do balanço patrimonial, por exemplo. Então, 1.0, ativo, 1.1, circulante, 1.1, quem é o circulante? Caixa, banco, duplicatas, provisões, estoques. Não circulante, 1.2. Que tipo de grupo do não circulante? 1.2.1, realizável a longo prazo. 1.2.2, investimentos. 1.2.3, imobilizado. Mas que tipo de imobilizado? 1.2.3.1, imóveis em uso. 1.2.3.3, veículos. E assim sucessivamente. Nas contas de resultado também são iguais. Vendas, custos, despesas, certo? Então, isso daí nós estamos nos referindo ao plano de contas, tá? Vamos passar agora para a classificação dos atos e dos fatos administrativos. Os atos são os acontecimentos que ocorrem na empresa e que não provocam alterações no patrimônio. Os fatos
são os acontecimentos que provocam variações patrimoniais, sim. Porém, né, eles podem ou não alterar o patrimônio líquido. Então, é isso que vai os diferenciar entre permutativos, modificativos e mistos. Então, fatos permutativos, eles provocam modificações no ativo ou no passivo, tá certo? Porém, não afetam o patrimônio líquido. Por quê? Porque é apenas uma permuta. Recebimento de R$ 500 em dinheiro referente a uma duplicata. Então, a duplicata ela foi embora porque ela foi paga, mas em contrapartida gerou uma diminuição do crédito e gerou um débito porque aumentou no caixa. Então, tivemos duas movimentações, uma no ativo e uma no passivo, porém de igual valor. Ou seja, o patrimônio líquido ele não foi alterado, certo? Conforme apresentamos aí no slide de número 26, ó, compra de móveis e utensílios a prazo. Então, eu comprei móveis, cadê? Tivemos aí ó, a inclusão dos móveis no ativo. Como foi a prazo, aumentou o patrimônio líquido, aumentou minha obrigação. Eu tinha uma duplicata de 300, agora eu tenho uma duplicata de 1.000. Ou seja, mas o patrimônio líquido, ele não foi afetado, certo? O total do patrimônio líquido, ele não foi modificado, ok? Porque nós tivemos variações tanto no ativo quanto no passivo de igual valor. Modificativos é quando eles envolvem contas patrimoniais e de resultados. E nós temos a modificação do patrimônio líquido, sim. Um exemplo, recebimento de R$ 200 em dinheiro proveniente de receitas de aluguéis. Então, os R$ 200 em dinheiro nós aumentamos na conta caixa, certo? E veio de uma conta de resultado. Nós tivemos aí a imersão da conta de resultado, ou seja, nós tivemos uma receita, tá certo? De R$ 200. Então, nossos lucros de 700, eles saltaram agora para 900. De onde veio esse lucro? Da receita de aluguéis, certo? Mistos é quando eu tenho modificações tanto no ativo quanto no passivo, no patrimônio líquido, e temos ainda também a inclusão de contas de resultado. Então, um exemplo, os móveis, né, que custavam 700, foram vendidos à vista por 750. Então, eu tive uma baixa nos móveis, porém eu tive receita, porque eu comprei por 700. Tive a venda de 750, então tive lucro de 50, né? Se foi à vista, aumentou o meu caixa. Então, eu tive modificações aí no ativo, no passivo, no patrimônio líquido, tá certo? Então, tudo junto e misturado, certo? Livros empresariais. Nós temos aí alguns livros, certo? Que são obrigatórios. Nós vamos dividir entre obrigatórios e facultativos, comuns e especiais, principais e auxiliares e os cronológicos e sistemáticos. A primeira categoria são os livros obrigatórios, né? São aqueles exigidos por lei, como o livro diário, tá? Segundo o Código Civil. Facultativos são aqueles que, por não serem exigidos, podem ser adotados ou não. Por exemplo, livro caixa, tá? Livros comuns são exigidos da empresa em geral, independente do tipo de sociedade ou atividade. Os especiais são aqueles exigidos exclusivamente em determinadas sociedades, em razão de sua forma jurídica ou da própria atividade que exerce, certo? Livros principais são os que registram todos os fatos, como é o caso do livro diário e livro razão. Auxiliares são os que se destinam ao controle de um determinado grupo, por exemplo, livro caixa, livro de contas correntes. Cronológicos são os que obedecem à rigorosa ordem de dia, ano e mês para a escrituração, sem que haja a preocupação de se organizar essas informações, como é o caso do livro diário. E os sistemáticos são aqueles que levam em consideração, essencialmente, a organização das informações, registradas de modo mais útil ao contabilista, como o livro Razão, por exemplo.
Então, nós colocamos aí, ó, os conceitos sobre cada um desses livros, tá? Livro Razão é o livro atualmente obrigatório para os contribuintes, tributados no lucro real, conforme a legislação do imposto de renda, facultativo sobre a ótica da legislação empresarial. É um livro principal e sistemático. Em virtude da sua eficiência, ele é indispensável em qualquer tipo de empresa. Consiste no agrupamento de valores em contas da mesma natureza, certo? Então, olha, nós colocamos aí as contas patrimoniais, tá? Ativo, caixa, contas a receber, passivo, contas a pagar, o patrimônio líquido com capital social, certo? Então, ele é indispensável para qualquer tipo de empresa. Então, um exemplozinho do livro Razão, tá? Vem a data da operação, o tipo, se foi débito, se foi crédito e qual foi o saldo. Livro diário. Bom, o livro diário é um livro no qual são registradas todas as operações contabilizáveis, né, de uma entidade em ordem cronológica, com observância em algumas regras. Por exigência do Código Civil, o diário ele é um livro obrigatório para os empresários e sociedades, né, de um modo geral. A legislação do imposto de renda exige que o contribuinte, sujeito ao lucro real, escriture esse livro. O livro diário ele é obrigatório, ele é um livro comum, principal e cronológico. Então, os requisitos de uma partida de diário: tem que ser registrado a data da operação, a conta em que será debitada e a conta que será acreditada, o histórico da operação, com a menção das características e os principais documentos que comprovem essa operação, o valor da operação e a moeda, certo? Então, só voltando um pouquinho para o slide, pessoal, ó, quando ele fala livro comum, né, facultativo e obrigatório. Então, um livro que ele é obrigatório é aquele que é exigido. Todas as empresas devem fazer a escrituração dele. Livro comum, independe do tipo, não é exigido pelas empresas em geral, né? Ou seja, ele não tem muita especificidade, certo? Livros principais auxiliares são os que registram todos os fatos. Os auxiliares são aqueles que registram um grupo em particular. Cronológicos são aqueles que obedecem a ordem do, né, dia, mês e ano, ou seja, sistemático. Perdão, é aquele que organiza as informações, né, obedecendo a ordem cronológica. Já o sistemático é aquele que leva em consideração a organização das informações de um modo mais simples, certo? Ou seja, quando ocorre aquele evento ou fato que gerou determinada conta, certo? Então, nós falamos um pouquinho aí sobre a escrituração, os métodos, os principais fatos, certo? A classificação dos 3 grupos e algumas características importantes e pertinentes à escrituração nos livros contábeis, tá? Esse material vai ficar à disposição de vocês. Vocês também têm o e-book da disciplina, da unidade de número 2. Tem alguns exercícios de fixação no final de cada e-book. E qualquer dúvida, vocês podem estar contactando com os tutores, ok? Desejo a todos bons estudos. Parabenizo-os pela escolha da Uniateneu e nos encontraremos logo mais no vídeo de número 3, falando sobre a unidade número 3 da disciplina de Introdução à Contabilidade. Até mais, pessoal!